Tudo posso para vocês de todo o Brasil. Lembrando que nós temos o WhatsApp, nosso canal direto de comunicação com todos vocês. Pode mandar para cá o seu recadinho, deixando o seu nome, a cidade, o estado de onde você acompanha o nosso programa. O número está aí na tela, 0 operadora 11 99681 9742. O Brasil inteiro pode, deve se manifestar, inclusive mandando questões para os nossos convidados, né? Caso alguma pergunta aqui não seja feita por mim ou pela Maria Cândida durante as nossas intervenções, durante as nossas entrevistas. Como anunciado, o assunto de agora é saúde e nós vamos falar sobre estrabismo, que é um tipo de alteração ocular que desalinha os olhos para direções diferentes e representa a perda do paralelismo dos olhos. O desvio dos olhos ele pode ser constante e sempre notado, ou poderá ter períodos normais e períodos com olhos desviados. E um dos olhos, inclusive, poderá estar direcionado para frente, enquanto o outro desvia para o outro local. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente recebe agora o oftalmologista Dr. Daniel Camilotti. Doutor Daniel, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, bem-vindo. E ele sempre vem com o olhão aqui, né? Para explicar para a gente. Com certeza. Para ajudar de forma didática a mim e a vocês de casa também entender os assuntos de hoje, né? Doutor, eu falei, né, que o estrabismo nem sempre é constante. Não. Eu posso ter, então, na verdade, momentos de divisão paralela realmente certa, é isso? Direcionada? Sim, o estrabismo é um desalinhamento ocular, só que ele pode ser alternante, ele pode não ser de um olho só. Quando ele é alternante, é até melhor, porque você consegue tanto enxergar com um olho quanto com o outro. Se você tem um estrabismo de um olho só, e esse aqui funcionando, esse olho vai ser muito mais prejudicado do que se for alternante. Então existe o estrabismo, aquele fixo, né? A gente fala o manifesto, o latente, o intermitente, que seria essa foria, que depende de cansaço, ou então de você está cansado, ou então você está distraído, você acaba desviando o olho de vez em quando, que seria esse intermitente, também existe isso. E por que o estrabismo acontece, doutor? O estrabismo acontece quando existe um desequilíbrio entre os músculos oculares que mantêm esse alinhamento ocular. O nosso olho possui 6 músculos oculares. Que seria o reto superior, que faz esse movimento para cima, né? Faz isso daqui. O reto lateral, que leva o olho para o lado. O reto medial, que seria isso, que faria isso. E existe o oblíquo superior, que fica nessa parte, que a inserção dele é mais posterior. E o oblíquo inferior, que se localiza nessa parte daqui. Então, eles trabalhando em equilíbrio, você consegue manter esse alinhamento ocular. Se existe algum problema que causa esse desalinhamento, que pode ser tanto um grau do olho de hipermetropia, que é o maior causador do estrabismo, porque ela vai obrigar o olho a acomodar mais a visão e existe um desvio para dentro. Pode ser até doença sistêmica, como um próprio descompensou o diabetes, a pressão arterial. Isso tudo, esses músculos existem uma irrigação, com uma vascularização. Como o diabetes, a pressão alta, são problemas vasculares, se existe uma alteração vascular, a vascularização desses músculos, a inervação é alterada. Então, isso também causa um desalinhamento. Tá? O conteúdo do olho, quer dizer, todo o globo ocular aqui está perfeito, pode estar intacto, mas o problema estaria no músculo. Na musculatura, sim. O único problema que a gente tem que se preocupar o problema também do estrabismo, a causa também pode ser ocular, como uma catarata congênita que cria uma opacidade, um embaçamento visual, ou uma toxoplasmose no fundo do olho, na retina, um retinoblastoma, tudo isso causa uma turvação visual. Essa turvação pode causar, consequentemente, um desvio do olho e ele ficar como se fosse esquecido e o outro desenvolvendo normalmente. Eu já vi crianças com estrabismo, né? Sim. É comum nós termos bebês com estrabismo, doutor, ou não? É muito comum que até os 4 meses de idade a gente espera uma maturidade dessa musculatura. Então, é aceitável um certo estrabismo até os 4 meses. É como se aquele músculo não tivesse se firmado ainda, seria isso? Sim, mais ou menos a parte neurológica, a parte muscular, tudo isso ainda não está maduro o suficiente para esse alinhamento. Depois dos 4 meses mantendo, a gente precisa principalmente descobrir a causa do estrabismo e assim procurar o tratamento adequado para cada pessoa. Aquele teste do olhinho que é feito obrigatoriamente já nos hospitais, pelo menos deveria ser feito, né? Pelo menos a prática deveria ser assim. Ele ajuda de alguma forma a identificar o estrabismo? Muito, ele não ajuda muito o estrabismo, mas ajuda a identificar a causa. A causa, porque se você faz esse teste do olhinho, um exemplo mais ou menos desse teste do olhinho é quando você tira um flash, tira uma foto com flash, às vezes um olho fica com aquele reflexo vermelho que seria normal e outro um reflexo mais amarelado, brilhante. Quando existe uma diferença de reflexo de olho para o outro,
Existem causas, em muitos casos não, a gente faz o exame, está tudo normal, foi mais o reflexo mesmo. Sim. Mas se existe essa probabilidade dessa diferença de reflexo de olho para o outro, a gente precisa investigar causas oculares, como a catarata congênita, como eu falei, o retinoblastoma, que é muito importante, que é um tumor ocular na retina lá atrás, que é mais comum em crianças. E o quanto mais rápido ele for descoberto e detectado, mais a chance dele ser revertido. Então, na verdade, o teste do olhinho vai ajudar a detectar problemas internos. Sim, é isso perfeito. que podem levar a esse estrabismo. Perfeito. Seria justamente dessa forma. Sim, perfeito. Doutor, aos 4 meses de idade, a criança não voltou, o olho não endireitou, não ficou paralelo, né, na mesma direção. O que acontece? Primeiro, marcar a consulta com o oftalmologista para descobrir a causa, porque não melhorou. Então, a gente vai avaliar, fazer o exame completo, avaliar o grau, porque o próprio grau que a criança tem, principalmente a hipermetropia, pode gerar um estrabismo acomodativo, que ela faz uma força para enxergar. Além disso, procurar as causas, tanto, vamos dizer, uma criança que teve algum problema de paralisia, tudo isso pode gerar um estrabismo, os problemas oculares, como a gente já falou, e dentro disso a gente vai procurar o tratamento. A hipermetropia, o grau, pode ser tratado com óculos e, em alguns casos, até com um tampão, tá? Que esse tampão vai ajudar depois a reverter o problema quando é monocular, tá? Então, primeiro, a gente tratar o que é possível. Se depois disso, mesmo com óculos, com tudo isso, não for possível, aí a gente caminha para a parte cirúrgica. Mas isso é, em última questão. Primeiro é importante o tratamento, descobrir a causa do estrabismo, tratar, se não conseguir tratar nessa parte clínica, aí sim a gente vai para a parte cirúrgica. Eu lembro de uma garotinha do interior, né? Próxima da minha família, inclusive, que ela chegou a utilizar o tampão. Sim. Mas ela utilizava o tampão, doutor, no olho que estava bom. Sim. Não no olho que olhava para a direção. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Isso a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso. O que acontece? Um olho que tem um estrabismo, que tem uma diferença de grau de um olho para o outro, quando esse olho direito tem um grau de 3 e o outro não tem grau nenhum, o que acontece? O olho que não tem grau nenhum, a criança está desenvolvendo ele, enxergando tudo, ela não vai reclamar porque o olho está 100%. Tá. E o outro vai ficar esquecido. Então, o desenvolvimento da visão, não do olho em si, mas o desenvolvimento neurológico da visão não vai acontecer da mesma forma nos dois olhos. Então, você precisa fechar o olho bom para forçar a criança a enxergar com aquele... Para despertar o outro. Para despertar o outro. E aí, forçar a criança a enxergar com esse, principalmente até os 7 anos de idade. Porque depois disso, o prognóstico, a chance de melhora com esse tampão não é a mesma se a gente começar mais precoce o tratamento. Então, por isso a importância da criança ser avaliada pelo oftalmologista, mesmo sem informar a mãe que não está enxergando. Porque um olho pode estar enxergando, ela faz tudo, e o outro está esquecido e a gente só consegue reverter isso até os 7 anos de idade. Mas com o estrabismo mesmo, ela acaba enxergando, ela pode enxergar? Sim, ela pode enxergar, só que ela sempre vai desenvolver mais, principalmente se for monocular, se não for alternante, como eu falei, esse olho que está desviado mais tempo, ela vai enxergar mais com esse olho que está bom e esse aqui vai ficar esquecido e não vai reclamar, porque esse olho está enxergando tudo. Tá. O senhor falou até os 7 anos, né? Mas quanto tempo essa criança geralmente fica com tampão no olho? Depende muito. A gente sempre faz uma relação, mais ou menos 5 anos de idade, a gente faz 5 dias no olho bom, 2 para o olho ruim. Então a gente vai sempre fazendo uma alternância de 5 para 1, 4 para 1, dependendo da idade. Quanto mais cedo, a gente não pode tampar por muito tempo, a gente faz 2 para 1. Aí, com 7 anos de idade, a gente já faz 7 para 1. Então, a gente vai fazendo essa alternância do tampão também para não causar um problema no outro olho com esse tampão. O tampar por muito tempo, na verdade, pode acabar adormecendo, acarretando o olho bom. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado da relação da idade com o tempo de tampão. O tampão, em média, resolve, doutor? Tem resolvido? Em muitos casos, sim, principalmente o mais precoce possível. Tá. Então, o tampão... Ele melhora, principalmente o tampão com óculos. Muita gente coloca o tampão no óculos, não é bom. É o tampão no olho e o óculos por cima, para não impedir que a criança fique olhando ali com a parte lateral. Então, fechar mesmo com aquele tampão no olho, com aquele protetorzinho que gruda mesmo, e o óculos por cima, que isso sim vai fazer melhorar esse problema da ambliopia. Pode voltar? Pode voltar, por isso que mesmo com o tampão melhorando, a gente testa a visão. Ficou boa, a gente precisa fazer um acompanhamento de perto, porque se começa a piorar de novo, a gente volta a fazer um tampão, sempre acompanhando de perto para não perder esse tempo. Mas esse tampão, o senhor falou, seria, por exemplo, até os 7 anos de idade, sim, então? Seria isso? Sim. Após essa idade, doutor, o que acontece? Após essa idade... Se esse estrabismo, por exemplo, persistir, né? Sim. Se o tampão não melhora, o óculos não melhora, a gente parte para a parte cirúrgica para ver se pode melhorar. Mas a cirurgia não vai melhorar a visão.
A cirurgia vai melhorar o estrabismo, o desvio ocular. Porque ela vai trabalhar justamente a questão muscular, sim, seria isso? Perfeito, perfeito. Então, por isso, tratar primeiro esse problema da visão, que é o mais importante, para depois se preocupar com a estética, que seria, vamos dizer, em segundo plano. Nessa cirurgia, vocês fazem o que, propriamente, doutor? Simplificando, o que acontece? Se o desvio do olho está para cá, o que acontece? Ou esse músculo está muito forte ou esse muito fraco. Então, ou a gente vai fazer um recuo que vai enfraquecer esse músculo, tá? Para poder alinhar, ou a gente vai fazer uma ressecção do outro. O que é isso? Você corta o músculo para deixar ele um pouco menor e você sutura ele, puxa ele, fortificando mesmo ele, e assim dessa forma, ou fazendo esse enfraquecimento ou fortalecimento, você consegue alinhar um olho. É claro que existem variantes um pouco mais complicadas no oblíquo, é um pouco mais complicado, mas em resumo seria isso, um enfraquecimento ou um fortalecimento do músculo. O estrabismo, o senhor já falou que pode ser nos dois olhos, então. Sim, pode acontecer. Né? A cirurgia seria feita no direito ou no esquerdo, no caso dos dois? Dependendo, você precisa fazer nos dois olhos. Dependendo, até porque o equilíbrio de olho para o outro, como existe uma inervação de um par craniano, né, que a gente chama, dos dois olhos ao mesmo tempo, às vezes você precisa mexer nos músculos dos dois olhos. Então, até o paciente às vezes estranha, mas acontece de você ter o desvio maior desse olho e você ter que mexer no outro também para ter esse equilíbrio. Como que é esse pós-operatório, até para acalmar papais e mamães que estão assistindo, né? Caso o filho, a filha precise realmente da intervenção cirúrgica, doutor? Sim, o pós-operatório, assim, precisa ter os cuidados do pós-operatório, vai ter uma sutura muscular. É claro que o músculo é difícil o acesso. Na cirurgia você precisa fazer o acesso do músculo, não é tão fácil você ter o acesso. Pode sentir um incômodo, mas é importante, tá? Principalmente a criança no pré-operatório fazer todas as medidas, é um pouco trabalhoso, mas o pós e pré-operatório são muito importantes. Imagino para segurar a criança para fazer essa cirurgia, doutor. A criança com anestesia geral. Anestesia geral, anestesia tem geral. Ser. Não tem como fazer essa cirurgia. E mesmo pós-operatório depois também, a criança não pode ficar pulando, né? Segurar a energia dessa criança aí depois. Tem que tomar cuidado. Mesmo a musculatura, você não tendo um acesso fácil, sente aquele desconforto, ela vai reclamar um pouco, mas é necessário quando é indicada a cirurgia. Doutor, e no caso de adultos, o procedimento é o mesmo? Em adulto, principais causas seria trauma mesmo craniano, que você pode causar um problema na inervação. Uma queda, um soco, sei lá, de repente uma batida, isso? Sim, seria isso pode causar. Agora, o sintoma na criança não existe tanto por causa dessa supressão que a gente diz. Esse olho que tem o estrabismo ou grau maior, ele é suprimido, ele é esquecido. Então a criança não vai sentir a diplopia. O que é isso? A visão dupla. Em adulto, a visão dupla às vezes é pior do que a baixa visão, porque a visão dupla impede o trabalho da pessoa. E no adulto, o principal sintoma é a diplopia. Peraí, acho que se eu pude entender assim, a criança praticamente já cresceu, já desenvolveu daquela forma. Sim, ela nasceu enxergando daquele jeito, com aquela diferença. Sim. O adulto não, ele enxergava certamente, isso. De repente ele teve um problema no olho direito, e aí ele vai notar nitidamente para ele a diferença. Sim, é isso que o senhor quer dizer? Sim. Tá. E a visão dupla, que como a criança teve a supressão, esse aqui foi esquecido, não existe a visão dupla. Agora, no adulto, a visão dupla é insuportável, é muito ruim. Então, como eu falei, a própria pressão alta, diabetes descompensado, o problema de um trauma cerebral, qualquer problema desse tipo, pode criar essa visão dupla. Ele sente na hora, ele vai procurar o oftalmologista, e aí isso aí pode ser a gente observar. Em muitos casos, isso reverte com o controle do diabetes, controle da pressão, e isso vai melhorando sozinho. Às vezes você não precisa fazer cirurgia, nada disso. Mas é um tempo que é bem incômodo para o adulto, porque a visão dupla é bem chato. A visão dupla é um sintoma muito ruim. Tá, no caso do adulto é cirurgia para resolver o problema, então, doutor? Sim, primeiro observação. Tá, se você não melhora com essa observação, dependendo da causa, você pode pensar em cirurgia. Mas, em primeiro lugar, você descobrir a causa, que no adulto a gente precisa controlar o diabetes, controlar a pressão, que às vezes só nesse controle melhora essa visão dupla. O olho dá sinais, doutor, que está ficando estrábico de alguma forma? De repente, em alguma fase da vida, seja por diabetes, alguma outra patologia? Sim, o principal sinal seria a visão dupla. Às vezes você não percebe nenhum desvio da pessoa, mas a pessoa, na hora, percebe a visão dupla. Então, percebeu a visão dupla, a gente já vai procurar todas as causas, que a nossa preocupação maior não é nem o estrabismo, mas nessa visão dupla, para a gente é difícil identificar isso, né? Mas não seria, de repente a pessoa não começa a entender que ela está aumentando o campo de visão dela? Não, na verdade você olha para uma cadeira, você vai ver essa cadeira aqui e aqui. Porque o ponto onde ele vai cair na retina, ele vai ser, vamos dizer, documentado pelo nosso cérebro,
tanto desse lado como desse. Então fica uma coisa muito estranha e incômoda, porque a pessoa vai ter aquela visão dupla quando for andar. O natural é que a gente tenha uma visão convergente. Perfeito. Seria justamente isso, a gente vai para o mesmo ponto. Perfeito. E aí a retina consegue fazer a estereopsia, que seria até visão 3D. Isso evita a visão dupla. Existe um ponto, uma linha que a gente traça, que tudo que cai nessa parte da retina vamos dizer, codificado pelo cérebro, dizendo que isso aí vai ser convergido e o nosso cérebro consegue juntar tudo isso. A percepção dessa visão vai ser feita em uma região só. Quando existe esse desvio, essa percepção vai ser diferente nos dois olhos e isso incomoda demais. É como se duas informações estivessem chegando ao cérebro. Isso. E elas vão brigar, e elas vão acabar brigando lá dentro. Perfeito. Seria justamente isso. Perfeito, é isso mesmo. Doutor, o SUS hoje, a gente tem cirurgias para cobrir isso gratuitamente? A rede pública consegue atender essas situações? Existe, mas é difícil de atender. É difícil de atender, porque existem, vamos dizer assim, como tem muita gente, existem prioridades. A fila é grande. A fila é bem grande. E quem que é prioridade nesse caso? Esses casos, primeiro, esses problemas oculares, que seriam a catarata congênita, tudo problemas isso. internos do olho, seria isso? Problemas internos, ou então essa parte da visão dupla, que observando não melhorou, isso também é uma grande prioridade no adulto, porque isso evita mesmo, isso prejudica o diário do adulto e o trabalho, isso é muito prejudicial. Então, existe uma certa, se precisa dar prioridade para alguns casos, vamos dizer, a estética ficaria no segundo plano e a parte funcional ficaria em primeiro plano, vamos dizer, mas existe essa parte de alguma forma, quando esse estrabismo começa a surgir, a pessoa pode sentir dor, doutor? Olha, a dor é mais difícil, mas depende também da causa, entendeu? Se for uma causa da hipermetropia, que eu disse que seria esse grau mais alto, para conseguir fazer essa convergência e a pessoa conseguir enxergar, ela faz um certo esforço com o olho. Ela tem um grau, mas consegue enxergar pelo esforço que faz com o olho. Então, você corrigindo com grau, você consegue corrigir essa hipermetropia, esse esforço acomodativo da visão que a pessoa utiliza. Então, pode ter um desconforto, uma dor de cabeça por essa hipermetropia e dependendo da causa, vamos dizer, traumática, neurológica, pode acontecer também uma dor, mas a principal sintoma no adulto é a visão dupla mesmo. Doutor, mito ou verdade, né? Já me disseram que a gente não deve forçar o olho para ficar vesgo. Tem gente que consegue fazer isso com facilidade. Eu já tentei, não consegui, já nem brinco mais com isso. Isso é ruim? Não, isso aí não gera um estrabismo. Não gera estrabismo, também, tem muita gente fala, aí vai passar o ojinho, muita gente falava isso, né? E aí se a coruja cantar, vai ficar vesgo, é mais ou menos isso, né? Mas isso é mito, não é verdade. O que causa mesmo é um problema anatômico que pode causar isso constante e isso aí pode ter vindo esse mito pelo fato do estrabismo em alguns casos ser intermitente. É aquele estrabismo alternante que em alguns casos acontece e aí fala, tá vendo, você tá fazendo isso, tá desviando. Mas não, isso na verdade é um mito e não verdade. Tá. O alerta nesse caso, então, acho que para a criançada aí, né, papais e mamães ficarem atentos, Com certeza. Então, até os 4 meses pode ser normal, né? Passou justamente dessa fase da vida, continuou, persistiu, aí procurar um profissional, procurar um oftalmologista. Perfeito. Doutor Daniel, muito obrigado, valeu pelos esclarecimentos, obrigado pelo olhão aqui, pela presença sempre, né? Obrigado. É sempre bom, fica mais fácil da gente poder entender as nossas conversas. Vamos fazer intervalo, gente? No próximo bloco, o personal stylist Luiz Marques vai dar dicas, algumas dicas de cuidados para você que tem os cabelos crespos. E olha só, são dicas até essenciais para deixar os seus cabelos mais saudáveis, mais sedosos. Eu sei que esse assunto interessa, então continue com a gente aqui na Rede Família. Tudo Posso voltar já.